Louvado seja o Senhor. Nesse momento nós vamos ouvir agora a palavra. A pastora Valdinha, convidei ela, querido, mas ela está, não sei se ela já começou, vai fazendo um tratamento, né? Saúde está meio complicada, mas é uma mulher aí que não abre não, para fazer a obra de Deus. Deixa que eu pegue, irmã. Amém. Boa noite a todos. A paz e a graça. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer participar dessa festa. É uma honra para mim. Amém? Porque é um momento muito honroso, né? Muito sublime. E tanto primeiramente da parte de Deus, porque sabendo quem nós somos, Ele nos confiou a sua palavra. E também pelos pastores dessa igreja, né? Que me convidam sempre para estar aqui. Então, estou grata a Deus por isso. Vocês me desculpem, eu estou um pouco com algumas dificuldades de saúde, por isso que eu estava sentada. Não é irreverência, não é nada. Era para ver se eu melhorava, mas eu vou melhorar, porque Deus é bom, né? Amém? E estou feliz, tem uma turma da Granja aqui, né? Cadê as mãozinhas da Granja? Levanta aí, olha, viu? Lá atrás também, glória a Deus. Então, vamos celebrar. Eu achei muito lindo o tema da festa de vocês, e muito relevante para nós hoje, porque nós vivemos numa cultura, e infelizmente a igreja, no geral, ela acaba por ser mais influenciada pela cultura do que influenciar de forma positiva a cultura. Então, nós vivemos num mundo hoje muito pragmático, né? E esse pragmatismo, ele vai nos deixando de uma forma que nós não temos mais paciência nem habilidade para lidar com coisas que exigem de nós um esforço maior. Porque se congregar exige de nós um esforço maior. É bem mais fácil a gente ir para uma grande multidão, que ninguém conheça a gente, do que a gente pagar o preço de estar juntos, né? Dia após dia, convivendo, porque a convivência, ela vai revelando de uma forma mais intensa quem nós somos. Então, nós ferimos, somos feridos, tem dias que estamos chateados, e a gente vive numa sociedade que não quer pagar mais esse tipo de preço. Haja visto que, por exemplo, vocês sabem que agora a onda do momento é mãe de bebê reborn. E eu estava dizendo, é muito fácil você lidar com um objeto. Ele não vai lhe custar nenhum esforço emocional, psicológico, para você lidar com ele, né? Como uma criança. Então, assim, é uma geração que não quer investir. Então, hoje, para essa igreja que está fazendo 16 anos, para você que está aqui, quem está aqui desde os 16 anos, levanta a mão. Olha aí. Parabéns para você. E para os que estão chegando, que vocês possam permanecer juntos, avançando, como Paulo vai dizer, que vocês não desistam da congregação, que vocês não desistam um do outro, porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Então, eu gostei demais do tema, e eu quero novamente ler o texto bíblico com vocês, conosco, nessa noite, que é Filipenses 3, a minha versão é a Nova Almeida atualizada, tá certo? Se você for ficar de pé, por favor, fique. E nós vamos ler dos versículos 12 ao 16.
Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcancemos. Curve a sua cabeça. Pai eterno, Deus amado, Senhor de todas as coisas, nós estamos diante da tua presença, e nós estamos diante do Rei da Glória, e nós estamos diante do Senhor dos Senhores. Senhor, nesta noite que nós já louvamos, que nós já declaramos, através da música, tudo que tu é, e tudo, Senhor, que nós vivemos em ti, esse amor fraternal, tudo isso, Deus, é uma evidência do teu amor sobre as nossas vidas. E nesse momento, nós queremos mais uma vez pedir que tu se manifeste por meio da tua palavra. A tua palavra, ela é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra, ela é poderosa, a tua palavra, ela é afiada, ela tem poder para dividir alma e espírito, ela tem poder para convencer, para corrigir, para todas as coisas. Mas é a tua palavra que faz isso, não é o sermão que é pregado que faz isso. É a tua palavra. E eu sou a porta-voz dessa palavra. Essa palavra, ela tem autoridade por si mesma, ela está acima de mim, ela está acima da igreja, ela está acima de todos nós. Portanto, age, Senhor, por meio da tua palavra, através do teu Espírito, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Quando eu li o texto que o pastor Jurandir me enviou, eu fiquei muito feliz, porque é um texto muito rico, como toda a Escritura Sagrada é, e toda a Escritura, ela tem uma profundidade muito grande, que nós nunca vamos conseguir alcançar, né, o final dessa profundidade, mas é muito bom nós nos empenharmos em conhecer aquilo que está escrito, né? E está escrito para nós, Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas, elas pertencem ao nosso Deus, mas as reveladas, elas pertencem a nós. E aí a gente não tem mais uma revelação como houve a revelação das Escrituras. Ela foi única. Mas o Espírito que revelou essa palavra aos que a escreveram, ilumina hoje a nossa mente para que a gente possa compreender. Amém, queridos? E quando eu li, eu quero primeiramente, eu acredito, para que nós entendamos de uma forma clara aquilo que está no meu coração e o que o Paulo diz nessa carta, é necessário, eu quero meditar e refletir um pouco sobre a vida desse homem chamado Paulo de Tarso. Amém, irmãos? O tema é que a gente não desista, que a gente siga, que a gente avance, que a gente prossiga. Esse é o tema dessa festa, não é, pastor Jurandir? E nós temos um modelo de perseverança. Paulo, para mim, ele é um homem, como homem, que eu não vou falar de Jesus, é claro que ele está acima de todos, mas como os homens terrenos, Paulo, para mim, é a pessoa que eu me inspiro. Recentemente eu disse isso. E nós vamos meditar um pouco sobre a vida de Paulo, dentro dessa carta que ele escreveu, para que nos inspire também a prosseguir. Para que a gente também seja motivado a prosseguir nessa jornada.
Amém, irmãos? E eu queria começar com uma citação do Charles Swindoll. Ele vai falar de herói, claro. O dicionário fala ele dá o significado de herói, que é uma pessoa admirada pelas suas próprias realizações e nobres qualidades. Alguém que demonstra coragem, né? E aí eu concordo com Charles Swindoll, que um herói, né, é alguém que é digno de admiração. A gente até falou essa palavra ainda agora, né, Mário? Porém, eu vou dizer uma coisa que eu concordo com o que Charles Swindoll fala. Herói é alguém que fica quando os outros desistem. Porque ser herói é alguém que ele está firme quando os outros estão vacilando. É alguém que permanece mesmo indo contra a maioria. E esse é o chamado para mim, para você, como cristão, que fomos chamados para ser cidadão do céu e permanecer firme a despeito de qualquer oposição ou de qualquer luta. A igreja do Senhor, ela é chamada para perseverar. A igreja do Senhor, ela é chamada para ficar firme diante das oposições. E o nosso mestre não nos enganou. Quando ele diz lá em Mateus 16 para Pedro, né, que ele edificará a sua igreja, Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está dizendo que haverá uma oposição ferrenha contra a igreja. E essa oposição vem do inferno. Ela vem com todo o arsenal bélico de Satanás e seus agentes. Isso foi durante toda a história da igreja, a começar, que não começou ali, mas a história, a era cristã, começa ali, a partir do que eles fizeram com o próprio Cristo, Filho de Deus. Então, não há um tempo de trégua para a igreja, porque há um inferno que batalha e peleja contra ela. E diante disso, o Senhor diz, permaneça firme. Abre aspas, vamos ter agora o nosso encontro de pastores. No último final de semana de junho, o pastor Itami Neves vai estar com a gente. E o tema do encontro de pastores é os desafios do ministério pastoral, que são inúmeros, porém eu destaquei 3 que eu acho muito pertinentes para os dias de hoje. O primeiro, o desafio pastoral hoje, né, falando de pastores e, consequentemente, é o desafio da igreja. É ela permanecer firme na palavra, a despeito do relativismo religioso que nós temos aí. E não é relativismo religioso de seitas, é dentro do próprio meio evangélico. Então, permanecer firme na palavra, quando as pessoas dizem que precisa ser atualizada, que essa palavra ficou retrógrada, que ela ficou ultrapassada para a geração de hoje, e a igreja se levanta com a palavra. Ela precisa se erguer acima dos demais, abrir a Bíblia e dizer, assim diz o Senhor. Isso é um desafio. É um desafio. Segundo desafio, que nós vamos meditar, refletir nesses dias de encontro. A piedade versus a pressão cultural. Ser santo hoje ficou fora de moda. Não ficou? Não ficou. Falar de pecado ficou algo grosseiro. Porque a cultura diz o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Jovens que nós instruímos na igreja para que se guardem para o casamento. Mas a pressão cultural acha isso, a santidade, ela virou motivo de chacota. E permanecer, irmãos, a despeito disso, e você continuar se levantando e dizendo, não, isso é pecado.
A gente conversou um pouco sobre isso ali, rapidinho, eu e o Mário, né? É complicado. Mas nós devemos permanecer firmes. E, em último lugar, relacionamentos íntegros versus isolamento. É mais fácil eu me isolar do que eu me dispor a lhe amar com tudo que você é, com disposição para lhe perdoar, para ter um coração receptivo e sem julgamento para ouvir você. Então, isso dá trabalho. Então, é mais fácil eu me isolar. Então, nós precisamos perseverar. Nós precisamos seguir avante a despeito de qualquer coisa. Amém, irmãos? E Paulo de Tarso é um desses homens. E eu digo, meu Deus, eu olho para Paulo, eu digo, eu desejo alcançar uma vida ministerial da forma que Paulo viveu a dele, irmãos. Porque Paulo não era feito de um material diferente do meu e do seu. A gente admira, mas ele não era diferente de nós. Paulo era colérico, não devia ser agradável estar perto de Paulo. Assim, porque ele era muito duro, né? E esse homem, ele permaneceu firme. Ele suportou coisas que nós não temos dimensão do que ele suportou. E ele permaneceu, a despeito de tudo. Então, ele é um modelo para nós. E eu digo, Senhor, eu quero perseverar até o fim. A palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Meu Deus. Quem está dizendo isso é Deus, irmãos, para nós. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Deus não se agrada dos que retrocedem. Então, Paulo é esse tipo de herói para mim. Desde o encontro com Jesus no caminho de Damasco, até o dia que ele foi decapitado. Um período de mais ou menos 30 anos, irmãos. Vocês estão prestando atenção que é 30 anos. Esse homem permaneceu firme na sua caminhada. Ele não cedeu à pressão dos judaizantes. Ele não se rendeu ao mundo da sua época. Ele não recuou diante das perseguições. E ele nem se calou diante da ameaça de Roma. Meu Deus, isso é admirável, irmãos. Se há um personagem, eu repito, que me inspira, é Paulo. Aí você pergunta, de que tipo de grandeza é feito esse homem? Para que durante 30 anos de ministério, nós não vemos nenhuma evidência em 13 epístolas, em 13 cartas dele, que nós temos nas mãos hoje. Não há nenhuma evidência de cansaço emocional, esgotamento físico, crise de identidade, dúvidas em relação ao seu chamado. Você não vê isso em Paulo. E olhe que ele abre o coração. Eu não vou dizer que Paulo não tenha chorado, não tenha entristecido, não é isso. Porque nós não vamos viver uma vida isenta de dores. Nós não vamos, irmãos. Mas esse homem, ele permaneceu, ele não te apresenta em nenhum momento pieguismo. Ele não tem um ego inflado, onde ele trabalhe para se promover. Não tem, você não encontra isso nem nos relatos das suas cartas e nem nos relatos históricos daquela época. Isso é admirável. Na sua segunda carta aos Coríntios, ele faz uma brilhante defesa do seu apostolado. E ele vai ali apresentar suas credenciais de ministro do Evangelho. Eu acho incrível. Porque hoje está na moda, não sou contra alguém ter cursos, estudar, até porque a gente precisa, primeiramente, para que nós possamos desenvolver intelectualmente, que Deus deseja isso de nós, né? Ele espera isso de nós, que Ele nos deu inteligência para desenvolvê-la. Nós precisamos disso para compreender o que nós lemos. Nós precisamos disso para ensinar.
Mas Paulo, ele não apresenta um currículo que ele poderia ter, e ele vai dizer isso aqui na carta aos Filipenses. Eu também sou hebreu, eu sou da tribo de Benjamim. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, o maior mestre da sua época. Mas ele vai dizer agora, quando eu conheci Cristo, todas essas conquistas humanas, eu considerei lixo, porque eu ganhei algo muito maior. Glória a Deus. Eu ganhei algo muito maior. E aí ele vivia nessa perseguição. Os judaizantes levantavam apóstolos condecorados, com muito glamour, com muita sofisticação, e aí ficavam desdenhando do ministério de Paulo. E dizia que ele não era apóstolo, que ele não era ministro. Os crentes diziam, não, será que ele é crente mesmo? Será que ele se converteu mesmo? Você já conhece alguém que você tem dúvida que ele se converteu? A gente tem, não? A gente olha e diz, será, Jesus? Será? Deixa eu abrir um parênteses rápido, porque a minha sogra, a família do meu marido é muito católica. E a minha sogra adoeceu de câncer. E o médico deu 6 meses. É 6 meses. E realmente foi 6 meses. Durante esse período, né, que ela esteve com câncer, foi definhando. E um dia, quando eu cheguei, uma das filhas disse assim, mulher, vê uns crentes aqui em casa, que eles falam de crente assim, parece estar falando. Vê uns crentes aqui em casa, e a mamãe aceitou a Jesus. Eu não acreditei, mas eu também não disse nada. Mas no meu coração, eu disse, meu Deus. Só, irmãos, que do dia que isso aconteceu, até o dia que ela morreu, ela não falou mais. Por conta da doença, do remédio, né, que é muito forte. Mas ela não falou mais. Aí as sobrinhas chegavam para rezar o terço, e botavam o terço na mão dela, ela puxava o terço, ela não falou mais. Eu não lembro exatamente, porque agora dia 12 de março, que fez 30 anos que ela faleceu, mas eu não lembro exatamente com quantos dias ela estava imobilizada. Ela não falava. Tudo que, até para virar a cabeça dela, a gente tinha que fazer isso. Aí um dia, um belo dia, 1h da manhã, ela estava deitada, eu já tinha aplicado o remédio, e ali sentado, tinha umas 5, 6 pessoas, ela se levantou. Me acredita? Sozinha. E fez assim, irmãos, isso foi inesquecível para mim. Ah, Jesus, meu Salvador. Bateu em mim e disse, vamos orar, Valdinha. Todo mundo olhou assim, cante, que o povo manda eu cantar. E eu cantei, orei com ela deitou e não falou mais. Eu disse, obrigado, Senhor, porque eu duvidei, mas tu fez uma obra na vida dela. Então, Paulo, onde ele chegava, é mais ou menos assim, aquele ali não andava prendendo os crentes, agora diz que é crente. A gente faz isso. E aí, Paulo vivia nisso, dentro desse contexto. E aí, ele abre o coração de uma forma, na segunda carta aos Coríntios, assim que eu fico maravilhada, né? Aí ele vai dizer, a partir do versículo 23, são ministros de Cristo? Falando como se eu estivesse fora de mim. Ele dizendo, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Vocês sabem o que é isso, né? Porque um judeu não podia receber, se ele recebesse uma condenação de receber 40 chibatadas, e ele novamente fosse ao tribunal, ele não poderia receber novamente essa sentença. O que os judeus faziam? Dava 39. Porque quando voltavam, não tinha sido 40, e eles aplicavam a mesma pena.
5 vezes, irmãos. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de assaltante, em perigos entre patrício, perigos entre os gentios, entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, jejum, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, que é tudo isso que ele fala, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. Se tenho de me gloriar, eu vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Aí eu pergunto para você já viveu alguma dessas situações que Paulo cita? Porque os crentes hoje, a preocupação dos crentes, a maioria, não estou dizendo aqui dessa igreja, que eu não conheço a convivência de vocês, mas a preocupação dos crentes hoje é com coisa trivial e supérflua, irmãos. As pessoas abandonam o ministério e a fé por coisas que a gente olha e diz, misericórdia. Pessoas que se chateiam, saem da igreja porque o irmão não se lembrou do aniversário. E eu digo, meu Deus, essa criança não teve adolescência, não teve infância. Infelizmente, nós estamos, eu não estou dizendo aqui em relação apenas a essa igreja, estou falando no geral, porque no meio dessa igreja visível tem os que permanecem firmes no Senhor, que estão crescendo, que estão amadurecendo, irmãos. Porque é necessário você ficar maduro. Nós não vamos ser perfeitos, mas maduros em Cristo Jesus. Aí os crentes é tão cheios de... Eu gosto de uma coisinha que eu vi na internet. Se eu gostasse de mimimi, eu tinha um gato gago. Porque o povo é muito cheio de mimimi, meu filho. Aí olha para esse homem, né? Na visão da teologia da prosperidade dos coach, Paulo é um fracassado, irmãos. Porque o que ele conquistou em 30 anos de ministério? Nada. Só cicatrizes. Eu acho que Paulo tinha o corpo todo retalhado. Ele não juntou patrimônio, ele não fez carreira, ele não recebeu nenhum prêmio, ele não recebeu medalha, condecoração, ele não recebeu um culto de ação de graça. Vamos receber o irmão Paulo, glória a Deus, bata palma, porque o irmão Paulo está aqui. Não. Ele não alcançou sucesso, ele não teve um casamento, irmãos, de sucesso. Ele não teve casamento, ele não teve casa, ele não teve família. Alguém já ouviu falar num filho de Paulo? Não. Esse homem encerra a sua carreira numa masmorra, sozinho, velho, doente. Ele vai dizer aqui nessa carta que todos deixaram ele. Nenhuma palavra de consolo, nenhum reconhecimento. Ao invés de aplausos, abandono. E nessa prisão, essa última prisão de Paulo, ele aguarda a morte. Como você e eu nos comportaríamos diante do que Paulo viveu? Porque Paulo ficou preso várias vezes. Mas nessas prisões eram domiciliares. Mas essa era uma masmorra. Um cubículo, chão batido. Você imagina a umidade, a falta de circulação de ar, falta de sol. E ele está lá, sozinho. Mas o que esse homem faz? Ao invés de lamber as feridas, ele pega a sua pena pela última vez e ele resolve escrever para Timóteo. Quem era Timóteo? Seu filho na fé. Paulo sabia que ele era jovem, ele tinha uma personalidade fraca, era tímido, era cheio de enfermidades, era propenso a desistir. Aí Paulo, eu acho isso lindo, viu, irmãos? Eu estou aqui numa prisão, ninguém está comigo, eu não tenho nada, eu não tenho
nenhum apoio. Ao invés de escrever para alguém, que seria mais ou menos essa forma que talvez a maioria de nós reagiria, pelo amor de Deus, cadê a igreja que eu cuidei? Eu fiz tanto por vocês e agora vocês me abandonam. Como é que pode? Tragam alguma coisa para mim, façam uma campanha de oração para ver se Jesus me tira daqui. Eu acho que seria mais ou menos assim. Mas Paulo não. E ele vai escrever para Timóteo. Eu acho lindo, 2 Timóteo, a última carta de Paulo. Ele vai dizer para Timóteo, e ele vai usar a palavra tu, porém, na versão mais antiga, ele vai dizer assim, olha, está todo mundo desistindo. Tu, porém, permanece. Glória a Deus. Todo mundo está desistindo. Tu, porém, permanece. Olha, o povo está abandonando a graça de Deus. Tu, porém, fortifica-te na graça do Senhor. Ele vai dizer da corrupção dos últimos dias, em 2 Timóteo 3, que os homens serão arrogantes, cruéis, infiéis. Tu, porém, permanece naquilo que tu aprendeu. Esse homem pega uma caneta para incentivar um obreiro, um discípulo, para dizer que vale a pena e que ele não desista. Oh, glória a Deus. Um resumo por cima dessa carta de Paulo a Timóteo seja dedicado, Timóteo. Olha só, ele está na prisão, mas ele está mandando Timóteo ser dedicado à obra como um soldado. Porque o soldado, ele não vai abrir mão da ordem que ele recebeu do seu comandante, porque a sua satisfação é agradar aquele que o arregimentou. Seja disciplinado como um atleta, Timóteo. Seja diligente como um lavrador. Seja um obreiro aprovado. Seja firme e fiel às Escrituras. E seja um pregador incansável. Esse é o conselho de Paulo, de acordo com a 2ª carta a Timóteo. Seja sóbrio em todas as coisas, diz ele. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente, plenamente o seu ministério. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, uma oferta que derrama. E o tempo da minha partida chegou. Mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 5 a 8. Irmãos, isso é admirável demais. Isso é para a gente dizer, meu Deus, eu quero viver isso. Você deseja viver isso? Paulo chega ao final da corrida cheio de vigor espiritual. Glória a Deus. Vigor espiritual, irmãos. Esse homem nunca passou na cabeça dele desistir. Esse homem nunca achou que não valesse a pena o que ele viveu. Porque ele tem vigor espiritual. Glória a Deus. E o que é preciso a gente fazer para permanecer e avançar com determinação, com coragem e cheio de vigor espiritual? É o que nós vamos examinar aqui nessa carta, no capítulo 3 de Filipenses. As dicas que Paulo dá para nós. E a primeira, porque assim, irmãos, nós fomos chamados por Deus para vencermos o desânimo, a pressão, o cansaço e chegar e cruzar a linha de chegada. A gente começa uma obra. A gente se empolga com a obra. Mas no decorrer dessa obra, nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos. Nós estamos numa corrida de obstáculo.
E nessa corrida, nós vamos passar por percalços. Esses 16 anos dessa igreja até aqui, com certeza vocês já viveram muitos percalços. E não se engane, vai continuar acontecendo. Porque nós vivemos num mundo caído, nós ainda estamos num corpo sujeito ao pecado, e os dias não serão fáceis. Paulo diz a Timóteo, na sua última carta, sabe de uma coisa, Timóteo, os últimos dias serão dias terríveis, ou dias trabalhosos. Trabalhosos serão terríveis, porque serão difíceis de aguentar e difícil de lidar. Irmãos, o mundo está louco. Desculpa a expressão que eu vou usar, porque vocês são muito novinhos, né? Mas o Silvio Brito tinha uma música que dizia, está todo mundo louco. Oba, está todo mundo louco. A geração de menina disse, eu vou atrás dessa música de novo para me ver o conteúdo. Mas é o que está acontecendo. Valores invertidos, a crueldade, as pessoas não estão para brincadeira, irmãos. Então não espere tempos melhores. Espere o socorro que vem do alto. E permanecer firme no Senhor. Primeira característica de alguém que permanece, segundo o modelo que nós temos de Paulo, é a gratidão. Paulo, irmãos, ele era grato pela graça de Deus tê-lo alcançado. Versículos 7 e 8, aqui do capítulo 3, ele vai dizer que o que para mim era lucro, e se eu considerei perda por causa de Cristo, na verdade eu considerei tudo perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Se tinha uma coisa que era claro na mente de Paulo, é que ele era fruto da graça de Deus. Quando eu olho para a maioria de nós hoje, os cristãos, o que eu percebo? A minha leitura que eu faço. A gente não tem mais, uma grande maioria, não se achega mais a Deus com o coração contrito, reverente e grato, porque entende que o que recebeu de Deus não merecia. A gente hoje tem uma turma muito arrogante. A gente assimilou muito as coisas da teologia da prosperidade. E a gente entra dentro da presença de Deus para determinar o que Ele vai fazer, irmãos. Mas nós devemos entender que o que nós temos e o que nós somos é pela graça de Deus pura. Paulo entendia isso, ele disse, eu sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como é que você entra na presença de Deus? Como é que nós entramos na presença? Eu sou de uma época, eu sou muito antiga. Se Jesus permitir, esse ano eu faço 62 anos. E eu aceitei a Cristo, eu tinha 8 anos. Eu sou de uma época que a gente chegava na igreja e a gente entrava calado. E se ajoelhava. Meia hora antes de começar o culto. Alguém aqui é desse tempo? Só o Zé Francisco? Tem algumas. E a gente ia orar. Entendeu, irmãos? Quando o pastor começava o culto, era mais meia hora de oração. Hoje a gente chega na igreja, parece que a gente veio só ver os amigos.
Porque, irmãos, a graça não, como é que eu posso dizer? Ela não diminuiu o poder e a divindade de Cristo. Porque eu recebi de graça um favor imerecido, aí isso parece que me dá o direito de ser irreverente. Mas Ele é o mesmo Deus, o Deus do Antigo Testamento, o grande fogo consumidor, é o mesmo Deus da graça. E Ele dá graça, mas Ele continua sendo o Deus que é o fogo consumidor, irmãos. E a gente esqueceu, né? Eu me lembro dos hinos antigos, já o verbo era Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, Ele aqui se fez carne e entre nós habitou. Este Deus que criou este imenso jardim, Ele é o Redentor, é o princípio e o fim, Ele é o Rei da glória, Ele é tudo para mim. Aqui mesmo também, esse Deus sempre está, este lugar é santo, vamos nos comportar, Ele é o Deus Jeová. Amém, irmãos? Parece que por Jesus ter encarnado como homem, Ele perdeu a qualidade da divindade. Não perdeu, irmãos. A graça não é licença para ser libertino. A graça não nos dá o direito de ser irreverentes. Eu tenho que entrar na presença de Deus, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Amém, irmãos? Paulo não conseguiu superar a sua gratidão por ter recebido a graça. O favor imerecido de Deus, a sua graça superabundante, alcançou aquele farisaico zeloso que era Saulo de Tarso. Essa graça esmagou o orgulho de Saulo de Tarso. Colocou ele de joelhos, irmãos. Glória a Deus. Eu sempre gosto de lembrar, e Charles Swindoll lembra isso muito bem, Paulo jamais, toda salvação é obra de Deus, amém, irmãos? Mas pregar para Paulo não ia funcionar. Porque o colérico, determinado, muito inteligente, perspicaz, ele não ia ouvir. Precisou Deus. Aí Charles Swindoll vai, no capítulo que ele fala da conversão de Paulo, ele vai dizer o seguinte: a conquista violenta de uma vontade rebelde. Teve que derrubar do cavalo. Ele se ajoelha e diz: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que tem um Senhor acima dele. Amém, irmãos? Agora esse homem, ele é porta-voz de Cristo. Aí um homem de tamanha coragem necessitava de muita graça. E é a graça que domina a vida de Paulo e todo o seu ministério. Amém, irmãos? Ao contrário de nós, Paulo se maravilhava pelo fato de Deus querer ele. Irmãos, é demais Deus nos querer. Eu acho, irmãos. Você não tem não essa sensação? Meu Deus. Deus me querer, irmãos. Jesus olhar para um bando de pescadores, covardes, que deixaram ele. Ninguém ficou para acompanhar Jesus na sua via crucis. Mas ele ressuscita e vai chamar tudinho de volta. Isso é graça. Antes dele partir, ele diz para os discípulos: o meu pai me confiou um reino. E eu agora entrego esse reino a vocês. E eu digo: meu Deus, que coragem. Que coragem. Irmãos, você quer alguém usando o seu nome, irmãos? Quer não. Mas Jesus te chamou e disse: agora você vá e em meu nome. Você pode chegar e dizer: foi Jesus que me mandou. Meu Deus. Você pode usar o meu nome. Irmãos, isso é graça de Deus.
Mas essa gratidão não vem porque no primeiro problema, no primeiro perrengue, a gente, ai meu Deus, cadê Deus? Onde é que está Deus? O que foi que eu fiz a Deus? Amém? Somente a graça desenvolve em nós um caráter de lealdade corajosa. Eu fico olhando, eu digo, meu Deus, se vier uma perseguição mesmo à igreja, porque o que nós temos e sempre tivemos é a oposição ao evangelho. Perseguição de ser preso ainda não aconteceu. Está aí. E eu estou agora fazer que nem... Quem foi? Que foi a pastora Sônia. Estou doida que venha a perseguição. Porque ou nós se ajeita, ou Jesus quebra, irmão, nós todinho. Se você precisar provar sua fé, sua lealdade a Cristo, irmãos. Porque nós vivemos num mundo que ninguém quer ser leal. Aí a gente não é leal a Deus, não é leal à sua palavra, consequentemente não somos leais à nossa família e nem somos leais à nossa igreja. Qual é o primeiro pensamento que vem se tiver algum perrengue dentro da igreja? Sair. Quando deveríamos unir forças. Vocês estão entendendo, irmãos? Paulo não desistiu de nenhuma daquelas igrejas. E olha que ele chegava, ele não era bem recebido. Segunda característica de Paulo, que é uma característica de quem persevera até o fim, é o estado de ânimo. No versículo 12 do capítulo 3, ele vai dizer, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado. A imagem que Paulo tem em mente aqui é uma corrida. E a corrida nos tempos de Paulo era bem diferente das de hoje. Os carros, quando corriam de carros, não eram automóveis confortáveis como hoje. Era uma plataforma de madeira com 4 rodas e ferro segurando essas rodas. E esses ferros, era amarrado a esses ferros, tinha toda uma... Estou aqui falando bem... amarrado os cavalos para puxar. Agora, tu imagina correr em cima de um negócio desse, meu irmão. Precisava ficar firme com os pés, porque não tinha onde se apoiar. Precisava segurar as rédeas do cavalo. Agora, tu imagina, que olha, se a gente entra num carro desconfortável, desculpa aqui o que eu vou dizer, né? Por exemplo, quando saiu o Classic, eu achei o Classic lindo, disse, eu vou comprar um Classic para mim. Aí eu fui andar no Classic de um amigo, eu disse, quero mais não. O que foi que houve? Menina, eu andei lá atrás, parece que eu estava andando em cima da junta maçonete de um caminhão, que é duro. Sou filha de motorista, de caminhoneiro, então, mais ou menos, que aquilo que é básico, eu... Agora, tu imagina correr em cima de uma tábua, com 4 rodas de ferro, irmãos. Roda, não é pneu, que tem a diferença de roda para pneu. E Paulo considera a corrida cristã, a carreira cristã, essa corrida. Onde você está ali correndo, por isso que ele diz que não pode olhar para trás. E você vai ter que estar todo gás e permanecer firme para não cair, para não acontecer um acidente. Isso é fácil, irmãos? É não. Mas a vitória dependia do ânimo do corredor. Como é que está teu ânimo espiritual? Porque a gente é muito animado para torcer pelo nosso time. Meu Deus, quando a gente vê dia que Fortaleza está jogando, ou Ceará, eu digo que hoje, eu nunca fui muito torcedora, não sou. Não estou criticando você que é, não, acho legal. O único jogo que eu ainda assistia para vibrar era do Brasil, depois do 7-1, nunca mais. Eu chorei naquele dia, de vergonha. Aí não sei quem que estava lá em casa, disse assim, mulher, os pobres com o jogador. Os pobres fizeram de tudo, fizeram pouco. Porque eles ganham para jogar. Eles são treinados para jogar. Eles tinham que corresponder ao que o Brasil apostou neles. Coitado de nós, estamos passando essa vergonha.
Aí tem um amigo meu, Jânio, pastor Jânio, que tem a missão Vida em Foco aqui em Fortaleza. A esposa dele é alemã. E aí eles foram pregar lá na Granja. A Valdenuse, que gosta de tocar terror, quando a Martina subiu no púlpito, disse: "Oi, irmãos, eu recebi aqui uma ordem, que a primeira coisa que eu tinha que falar diante de vocês era pedir desculpa." Depende do ânimo, irmãos, e a gente é muito animado para muita coisa. Mas quando chega na igreja, lá no dia de quinta-feira, eu disse assim: "Meu irmão, vocês vieram para o culto e antes de sair disseram: nós vamos para a igreja, vamos tomar um draminho." Porque só pode. Porque chega na igreja, tem uns que escangota. Falta de ânimo, irmãos. Falta de vigor espiritual. Mas se na hora que ele sair da igreja, tiver um churrasco, o sono vai embora, o cansaço vai embora. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou é só lá na Granja, Portugal? O que está acontecendo com a gente? A gente quer permanecer, a gente quer avançar, eu não duvido disso. Mas como é que avança e permanece com essa mornidão, irmãos? Me diga aí. Paulo, ele dizia: "Olha, eu estou correndo, eu vou continuar correndo." Eu vou aqui usar uma palavra bem, e não vou abrir nem para o trem. Eu vou continuar correndo. Eu estou apanhando, mas eu vou continuar correndo. Estão me criticando, mas eu vou continuar correndo. Estão rebolando pedra, mas eu vou continuar correndo. Você entendeu isso, irmãos? Estão dizendo que eu não sirvo para o negócio, mas eu estou correndo. Eu vou correr. Eu vou correr. Glória a Deus, irmãos. Eu digo: meu Pai, a gente precisa. Eu digo que eu moro nas epístolas de Paulo. Porque eu não deixo de ler, porque eu não posso deixar. Amém, irmãos? E Paulo, por que Paulo tem todo esse gás? Ele olha para quem ele era e diz: Cristo me alcançou. Eu não posso fazer feio, não. Eu não posso fazer feio. Esse homem, esse Deus, homem todo-poderoso, fez algo extraordinário para me conquistar. Irmãos, é muito lindo alguém que reconhece isso. Aí eu lembro agora de John Newton, né? O escravagista que se converteu. Ele dizia assim: Paulo só disse que ele era o principal dos pecadores porque eu não tinha nascido ainda. Terceira característica de quem permanece é o empenho. Empenho é uma grande disposição. É o interesse profundo. Paulo vai dizer: mas uma coisa eu faço. Ele tinha um único objetivo, que ocupava continuamente o seu pensamento: continuar correndo para alcançar o prêmio. Essa era a motivação de Paulo. Então, nada podia distraí-lo. O seu propósito era muito definido. Em 1 Coríntios 9, 26, ele vai dizer: eu estou lutando, não é como alguém que desfere golpe no ar. Não, eu sei exatamente aonde eu estou, por que é que eu estou correndo e o que é que eu vou alcançar correndo. E aí, irmãos, a gente sabe que os vencedores são aqueles que se concentram no objetivo, sem deixar que nada lhe distraia, se dedicam inteiramente ao seu chamado. Isso não significa que se dedicar inteiramente seja algo que agora eu vou abandonar tudo, não é isso. Mas ele é focado. Ele lida com a vida como alguém que foi chamado por Deus. E ele sabe que a partir disso, por isso que a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé, todas as outras áreas da vida dele, que serão secundárias em prioridade, devem ser como resultado daquilo que ele é em Deus.
Eu consegui fazer-me entendida? Por quê, irmãos? Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, por isso a gente deve se desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado. Porque um corredor, ele não vai botar uma mochila nas costas, ele não vai carregar peso nenhum. O que está correndo não vai se distrair com a paisagem, ele está focado na corrida, porque senão ele não vence, irmãos. Vocês compreenderam? E aí, quando a gente olha para nós hoje, irmãos, meu Deus, é muita oferta. É muita oferta. E como a gente tem uma igreja distraída, irmãos. Nós nos distraímos muito fácil. E a gente vai perdendo o foco. Não é deixando de ser crente, mas é perdendo o foco. E Paulo vai dizer assim, não, eu tenho um foco. E toda a minha vida, ela vai ser filtrada a partir daquilo que eu fui chamado para ser. Aí uma pergunta para nós, porque nós temos uma geração espiritualmente fraca, desmotivada, porque tem um coração dividido. Quem recebe a maior fatia do nosso tempo? O trabalho. E precisamos trabalhar. Quem recebe a maior parte da nossa energia e dos nossos esforços? O trabalho. Quem ocupa o centro da nossa preocupação? A sobrevivência. É ou não é verdade? E não é errado trabalhar, aliás, tem que trabalhar, é digno. É digno. Trabalho não é resultado do pecado, não, viu, irmãos? E a gente trabalha porque Adão pecou. Não. Lá no jardim, antes do pecado, Adão trabalhava. O problema que trouxe, acarretou para nós, foi a fadiga. Foi os abrolhos, foi os espinhos. Amém? Mas o trabalho é digno. Só que nós ocupamos a maior parte da nossa vida com isso. Hoje está na moda assim, por exemplo, o menino vai estudar para o vestibular, aí não vai mais para a igreja. A gente pergunta, menino, cadê teu filho que não veio para a igreja? Está estudando. Porque toda a energia dele agora está concentrada ali. Quem ocupa o centro das nossas afeições? O que é que lhe dá mais prazer? O que é que desperta seu interesse? Aí é a diversão, é o prazer, é a satisfação própria. Jesus chega na casa de Marta e Maria, fala-me Deus, eu passei do horário, vou terminar. Ela olha, e Jesus está ali, e Maria está se deleitando. E Marta, e Jesus diz, Marta, tu está inquieta, com muita coisa. Tu te preocupa demais, Marta. Mas só tem uma coisa que é necessária. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Neemias levantou-se para construir os muros. Ele foi convidado várias vezes para atender o apelo dos seus opositores. Mas o que é que Neemias manda dizer? Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou descer. Eu não vou parar. Eu não vou descer, eu vou até o fim. Amém, irmãos? E aí Paulo vai dizer como é que isso é possível. Primeiro, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esse esquecendo é o gerúndio, que é uma forma verbal que indica uma ação em andamento e que continua no tempo. Nós temos que ter resiliência. Nós não podemos estar presos ao passado. Não é que a gente agora vai esquecer o que passou, mas aquilo que me aconteceu não vai mais me influenciar hoje, porque passou. Quem fica olhando para trás não avança, irmãos. Olha para a mulher de Ló. Olhou para trás e ficou lá como uma estátua de sal.
você não foi convidado para olhar para trás. Olhar para trás é aquele sentido de você olhar para o que deixou e ter vontade de voltar. E se você olhar, você volta. Você entendeu? Vou avançar. Lucas 9,62. Ninguém que tenha posto mão ao arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E ele diz, eu avanço para que está diante de mim. Aí o verbo aqui é muito gráfico, né? Ele pinta um corredor com seus músculos e nervos tensos, firmes, correndo com todas as forças em direção ao alvo, com a mão estendida, como se ele pudesse alcançar o alvo com as mãos. Os gregos costumavam usar o termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Nós temos buscado o reino de Deus com essa garra? Temos, irmãos? Essa garra de você querer alcançar, e de almejar, e de desejar mais do que todas as outras coisas. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Paulo, a quarta característica é o alvo. Qual é o alvo? Qual é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? O lema da vida de Paulo foi duas coisas: conhecer a Cristo e fazer Cristo conhecido. Ele vai dizer aqui que o que ele quer alcançar é o poder da ressurreição. Ele quer participar disso. Ele quer experimentar, assim como Cristo foi levantado dentre os mortos, ele disse, eu quero participar dessa ressurreição. Eu quero ter o corpo glorioso que Cristo teve. Esse é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É estar face a face com Ele. Amém, irmãos? Eu me lembro que o pastor Ivan contava uma história que disse que um irmão chegou no culto e disse, irmãos, Deus me revelou que hoje um dos que estão aqui vai para a glória. E eu vou soltar essa pena, uma pena. E na cabeça de quem cair a pena é a pessoa que vai para a glória. Aí soltou a pena e os irmãos tudo, ó. Eu vou terminar, viu? Qual é o recado? Recado, eu não gosto dessa palavra, viu, irmãos? Qual é o conselho da palavra de Deus para a sua igreja, para nós? Quando a pressão aumentar, siga em frente. Quando a pressão aumentar, siga em frente. Continue correndo. Tem algumas frases que eu gosto muito, eu quero citar para vocês. George Whitefield disse assim, nunca me sinto melhor do que quando eu estou me esforçando ao máximo por Deus. Também de George Whitefield, ó Senhor, faz de mim um cristão extraordinário. O irmão André, alguém sabe a história do irmão André? O irmão André, ele foi um missionário na extinta União Soviética. O contrabandista de Bíblia. Posso dar um testemunho rápido? Vocês já estão enfadados, né? Mas eu... Disse que ele ia para uma cidade e com um fusquinha carregado de Bíblia, e os soldados lá, soviéticos, pararam ele, e ele disse, Jesus, e agora? Agora eu vou preso, acabou-se tudo, carro carregado de Bíblia. E aí ele disse que, para onde é que o senhor ia? Aí ele diz lá o nome da cidade. O que é que o senhor está levando? E ele, sem querer mentir, e sem querer dizer o que é que ele levava. Aí o guarda mandou ele abrir. Quando abriu, foi lá, voltou para ele e disse, onde é mesmo que o senhor ia? Ele disse, é verdade, eu ia. Aí ele disse o nome da cidade, foi. Aí ele disse, pois vá ligeiro, senão seus tomates apodrecem. Deus fez eles verem tomates. Amém, irmãos?
Porque ele disse que fez essa oração, agora ele disse que fez essa oração. Senhor, quando tu andou na terra, tu deu vista aos cegos. Senhor, agora cegos que têm vista. E o irmão André disse o seguinte, olha, eu achei isso o máximo. É mais fácil acalmar um fanático do que aquecer um cadáver. Uau! Oh, irmãos, a mornidão, o tanto faz, isso dá náuseas em Deus. Ele diz isso para a igreja de Laodiceia. Vocês são mornos, tanto faz, vem para a igreja para dormir. Ai, meu Deus, a mensagem, todo mundo acha cansativa a palavra. Tem que ser 40 minutos. Se passar, meu Deus, lá na igreja eu já sou tida como a que fala demais. Até a minha neta já disse isso. Vó, quem quer pregar hoje? Eu, eita, a senhora fala demais. Porque dá coceira nos ouvidos, a gente não quer, mas a gente assiste, se senta na frente da Netflix e haja série para a gente maratonar. E não se cansa, irmãos. Qual é o problema? Reflita, viu? William Carey. Tente grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. É melhor desgastar-se, essa daqui é minha, não minha que eu fiz, mas é para a minha vida. E o povo olha e diz, o povo tem muita pena de quem se desgasta na obra de Deus, irmãos. Menina, vai descansar. Menina, tu está te acabando. Pode deixar eu me acabar. Eu vou me acabar com a coisa justa, quem me deu a vida. Se a minha vida, o último suspiro for gasto nele, eu não estou fazendo nenhum favor a ele. Não estou, não tenho pena, diga muito, não é o povo que está aqui? Estou com pena da senhora, tenha não. Ah, eu vou lhe poupar, poupe não. Eu não quero ser poupada. Aí eu gostei desta frase, que eu não sei dizer, depois eu vou perguntar ao Mário como é que diz esse nome aqui, viu, Mário? É melhor desgastar-se do que enferrujar. E eu não vou enferrujar, irmãos. Eu vou me desgastar. Amém? Quando o caminho parece longo, isso aqui é um verso. Quando a tentação é forte, quando as suas forças estiverem acabando, é a hora de seguir em frente. 16 anos passou rápido. Se prepare para os próximos 16, mas não pare. Não pare de correr. O corredor, aliás, tem uma corrida na Grécia Antiga, por isso que a gente faz as Olimpíadas, que o vencedor, achei isso é lindo, lembrei agora, que o vencedor não é o que chega na frente, mas o que chega com a tocha acesa. Amém, irmãos? Porque ele recebe uma tocha, e o desafio dele é essa tocha permanecer acesa. E o vencedor é o que chega com a tocha acesa. Você está com a tocha acesa? Você tem que chegar com ela acesa. Ah, eu me lembro quando eu me converti, que o povo quando se converte, que fica tão alegre, que chora até com a canção Atirei o Pau no Gato. Por que esfria, irmãos? Não está aquecido pelo amor de Deus? Pela graça de Deus? Essa tocha precisa permanecer acesa. Que a Igreja Gileade de Santo Cecílio, pastores dessa igreja, liderança, tenha isso em mente. Mantenha a tocha acesa e não desistam diante de nada. Amém? Porque nós vamos chegar, nós vamos cruzar a linha de chegada. Nem que seja só que nem Paulo. Paulo chegou sem a cabeça. Irmãos, quando eu li, porque quem escreve bem, eu admiro quem escreve bem, Mário. Admiro, sim, eu tenho uma admiração por arte, por música, não sei de nada, eu não canto, eu não escrevo, eu admiro quem faz. E Charles Swindoll descreve a morte de Paulo, e eu choro todas as vezes que eu leio. Porque ele é poético, né? Aí ele diz que os carrascos chegaram, colocaram um capuz sobre a cabeça de Paulo, amarraram suas mãos, o grande homem de Deus. E ali o carrasco passeia pelas ruas e todo mundo sabe que ali vai haver uma execução. Quando chega no lugar da execução, ele tira a roupa de Paulo, desnecessário,
coloca ele sobre um tronco de madeira, que a gente chamava de cepo. Alguém lembra disso? Lá em casa eu tinha comércio, aí tinha um cepo para cortar carne. E ali ele é surrado antes. Depois, ele levanta a sua lâmina e degola, e a cabeça de Paulo rola no pó. Assim termina o ministério do apóstolo Paulo. Mas esse homem, quando você vai ler os 100 maiores acontecimentos da história do cristianismo, está lá a conversão de Saulo de Tarso. Porque, irmãos, Jesus, a Bíblia é clara. Aquilo que é abominável para Deus é exaltado para o mundo, mas o que é exaltado... Troquei não. Aquilo que é abominável para Deus é exaltado no mundo. E o que é exaltado no mundo é abominável para Deus. Não meça seu sucesso pelo mundo, não. Meça seu sucesso pelo que Deus é e faz da sua vida. Porque tem um bando de crente hoje, correndo atrás de tudo que o mundo corre. De ter sucesso, de ser bem-sucedido, de ser reconhecido pela sociedade. Não sei quem botou na cabeça dos crentes de hoje que a igreja, ela tem que ser politizada, porque nunca na história Deus levantou a política como plano de redenção para a humanidade. O plano de redenção da humanidade é Jesus Cristo, e onde Jesus está é da sua igreja, e é a igreja que é a resposta para o mundo, não é a política. Mas os crentes estão se engalfiando por causa dela, como se ela fosse a esperança e a nossa salvação, e não é. Não queira aquilo que Deus abomina, irmãos. Não queira. Isso é permanecer firme. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, continuamos aqui. Essa igreja hoje está celebrando 16 anos. Com certeza, muitas lutas, muitos percalços. Os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja, não tem sido tempos fáceis e nunca serão fáceis. Mas o desafio não é nós promovermos um período de paz. O nosso desafio é permanecer fiel a Ti, à Tua palavra, ao Teu reino. O nosso desafio é permanecer com o coração ardendo em chamas para Ti. Quando tem tanta oferta, os crentes hoje, uma grande maioria, eles estão encantados com o mundo. Quando tem um feriado, quando tem alguma coisa, todo mundo querendo e correndo atrás de se divertir. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Não que seja errado, o problema é que isso se tornou algo que a igreja acha que ela precisa conquistar. Porque se as pessoas do mundo viajam, se as pessoas do mundo têm prazeres, por que nós, que somos filhos de Deus, não podemos ter? Então, Senhor, repreende isso. O inferno está avançando. O inferno, Senhor, está tragando vidas para as drogas, para a prostituição, para a loucura. Hoje eu estava conversando com a minha filha, ela perguntando: mãe, que mundo é esse? Minha filha, é o resultado da falta, do abandono, da adoração, de dar glória a Deus. Está lá em Romanos 1, a partir do 18. Porque as pessoas não estão honrando a Deus, glorificando a Deus. 3 males têm assolado a humanidade: a idolatria, a loucura e a homossexualidade. E nós, igreja, não podemos andar conforme o curso deste mundo. Nós precisamos permanecer, porque a igreja ela é levantada para glorificar a Deus, para adorar a Deus. E adorar a Deus é reverenciar o seu nome. Adorar a Deus é ter Ele em autoconsideração. O que Ele não gosta, eu também não gosto. O que Ele detesta, eu também detesto. Aquilo que Ele odeia, eu também odeio com todas as minhas forças. Porque nós somos do
Senhor e é a Ele que nós devemos agradar. A satisfação não está em passeio, a satisfação não está em hotéis luxuosos, está em o homem e a mulher ter paz com Deus. E isso, a conquista foi o sangue do teu filho na cruz do Calvário, para que eu tivesse paz com Deus. Então, em nome de Jesus, que essa igreja avance, que essa igreja cresça, sem abrir mão, sem fazer negociação, sem baixar o critério, sem baixar o padrão, mas ela permaneça firme e apontando para o povo, dizendo: não, não é assim, porque o Senhor diz assim. Então, que eles permaneçam firmes, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e desculpa pelo excesso no horário. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não poderia encerrar esse momento, queridos, se eu não fizesse um convite especial para você. Amém, queridos? Deus tem sido compassivo conosco, através da sua palavra e da sua misericórdia. Ele tem sempre alertado o seu povo, querido, antecipando todas as coisas, porque Ele nos ama. Nesta noite, querido, eu gostaria de perguntar para você, aqui, que se você não fez ainda uma aliança com Jesus, e não confessou Ele como seu Salvador, você tem a oportunidade nesta noite, de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Assim como um dia eu fiz, muitos aqui também. Você também diz: não, pastor, eu já confessei, mas eu tenho andado distante do ensinamento do Senhor. E eu queria nesta noite me reconciliar com Deus. Depois desta palavra eu quero prosseguir com o Senhor. Irmãos, a nossa vitória não é aqui, a nossa vitória é na glória. A nossa história aqui, humanamente, ela termina aqui, mas nós temos uma eternidade com Deus. Deus tem dado oportunidade a cada um de nós, queridos, somos privilegiados de ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela salva, ela transforma. E esta palavra que foi ministrada nesta noite, queridos, dando como exemplo o testemunho do apóstolo Paulo, que teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Assim também Deus quer transformar a sua vida. Eu faço um convite a você a vir na frente, eu quero orar por você. Enquanto o louvor vai cantar, não todo, mas uma parte de um louvor aí, amém? Porque o tempo já está bem avançado. Você tem a oportunidade de vir aqui para me orar com você. Deixa o Espírito Santo falar com você. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureceis os vossos corações. Feche seus olhos e medite na palavra que foi ministrada e nesse louvor. E se você sentir no coração de vir aqui na frente, vem em nome de Jesus. Eu quero encerrar orando por você. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim o espírito reto. E não me lances fora da tua presença, ó Deus, e nem retires de mim o teu Espírito Santo, e torna dar-me a alegria da tua salvação, e renova em mim o Espírito reto. Glória a Deus. Quem precisa
de oração aí, levante a mão. Vem aqui na frente, vamos terminar orando, queridos. Talvez você já está firme nos caminhos do Senhor, mas eu quero orar com você. Você sentir no coração, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, ou você tem colocado no coração também de orar pela sua família. Estamos 40 dias orando aqui pela família, querido, pela libertação do nosso ente querido. Eu gostaria de interceder por eles também. Seja um intercessor, seja um instrumento na mão de Deus, transformado pelo poder do Senhor. Amém? Oramos. Senhor, na tua presença nós nos rendemos a ti, conhecendo, ó Deus, a tua soberania, Pai, o teu amor e a tua misericórdia. Mas tu tem princípio, Senhor, sobre a tua palavra, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra diz, Senhor, que somos instrumentos sim nas tuas mãos, que possamos ser usados por ti, Senhor. Uma igreja que não retrocede, mas uma igreja que avança, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, Senhor. A tua palavra diz, Senhor Deus, que não devemos retroceder jamais, porque assim tu não tem prazer em nós, mas se agrada, Senhor, daquele que tem um coração aquebrantado, um coração contrito na tua presença, ó Deus. Nós estamos diante de ti, ó Pai, intercedendo pelo nosso ente querido, ó Pai, que estão em casa. Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas pela tua palavra, Senhor, que a tua palavra seja revelada aos seus corações, em nome de Jesus. Quebra os grilhões, ó Deus, que tenham gemado, Senhor, essas vidas, Senhor, no pecado, neste mundo, Senhor, que têm sido inundidas, que nesta noite essas vidas sejam libertas pelo sangue de Jesus. Faz assim, ó Deus, que podemos ser, ó Pai, um instrumento nas tuas mãos, para ser um canal de bênção para a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Fortalece, Senhor Deus, cada vida que está aqui nesta noite. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, que nos traz, ó Pai, ousadia, que nos traz encorajamento, Senhor, e compromisso contigo e com a tua palavra, Senhor. Quando se fala do ide e pregai o evangelho, porque bem sei que não é mérito do homem, mas é do Senhor, porque é o Senhor que nos capacita. Pai, levanta aqui homens e mulheres, aqueles, ó Pai, que têm guardado os seus talentos, aquele, Pai, por meio de lutas, eles têm recuado. Nesta noite eu digo, em nome de Jesus, avança, no nome de Jesus Cristo, não desista. Deus está contigo todos os dias. Que teu nome seja louvado, Senhor, e exaltado. Continua conosco, ó Pai, nos abençoando. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos maravilhosos na tua presença. Em nome de Jesus, obrigado por esses 16 anos, Senhor, de congregação, ó Deus. Reconheço que tudo, Senhor, é o Senhor que tem feito, ó Pai, e nos capacitado no nome de Jesus Cristo. Nos leva para casa, debaixo das tuas mãos. Nos guarda, nos livra de toda investida do mundo e do maligno, no nome de Jesus Cristo. E aquele que ama Jesus, diz amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Louvado seja Deus. Irmãos, aí fora tem um lanche, está sendo vendido aí, um preço muito bom. Você vai nos abençoar também. Amém, querido? Quem está com fome aí? Então não, o povo está cheio. Glória a Deus, viu?